Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, para a gente bater um papo. E é o seguinte, meus amigos, hoje é o dia que marca o retorno no Campeonato Brasileiro. Vamos relembrar como que tá? Ali o G4 do Brasileirão, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Nem eu lembro mais, tá? Para ser sincero com vocês, nem eu lembro mais como que tá o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Primeiro lugar, com 11 jogos. É importante a gente citar isso também, o número de jogos, porque tem equipes que estão com um jogo a menos que outras. Então, em primeiro lugar, com 11 jogos e 24 pontos, você tem o Flamengo. Em segundo lugar, com 12 jogos, hein? Um jogo a mais que o Flamengo. Você tem o Cruzeiro, também com 24 pontos, porém, um jogo a mais. Em terceiro lugar, você tem o Bragantino, com 23 pontos e também um jogo a mais. Em quarto lugar, você tem o Palmeiras, com 22 pontos. Então, Palmeiras tem 2 pontos a menos que o Flamengo, por exemplo, só que também tem 11 jogos. Então, o Palmeiras, com uma vitória, tem a chance, por exemplo, de ultrapassar o Bragantino e Cruzeiro. Obviamente que se o Flamengo vencer, continuam com a mesma diferença de pontuação, o Flamengo continua na frente. Hoje, a partida do Flamengo é no Maracanã, Maracanã lotado, com recorde de vendas, contra o São Paulo. O Flamengo chega para o seu primeiro jogo pós-Super Mundial e eu acho que tem muita gente na expectativa de como os clubes brasileiros vão agir agora com o término do Super Mundial. Existe essa expectativa que está sendo alimentada de como vai ser a vida após o Super Mundial. O que o Super Mundial vai agregar às equipes que estiveram lá? E hoje a gente já pode começar a ter uma ideia lá com o Flamengo e o São Paulo. Se eu não me engano, vai ser às 16 horas. O Palmeiras ele só vem a campo na quarta-feira, porque o jogo que o Palmeiras faria contra o Santos, ele foi adiado nessa rodada de agora. Então o Palmeiras vai apenas na quarta-feira, às 19 horas, contra o Mirassol, que ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, esse Campeonato Brasileiro, ele promete pegar fogo. Equipes que eu vejo, tá, com muito potencial aqui. Eu acredito que se o Palmeiras continuar mantendo uma boa atração, firme, com força de vontade, ele consegue continuar buscando esse Campeonato Brasileiro. A gente tem a chance agora, nessa rodada, porque temos um jogo a menos que as equipes ali que estão junto com a gente no G4. Você tem o Flamengo, que na minha opinião é um dos favoritos aqui na disputa desse Campeonato Brasileiro. E a gente tem que olhar com um pouco de carinho e com zelo o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro foi uma equipe que agora, nesse período de Super Mundial, descansou. Eles estão descansados. Então, talvez esse descanso de um mês para o Cruzeiro seja ali um ponto de vantagem para eles em relação às equipes, talvez até tecnicamente mais qualificadas. Eu não sei se eu posso dizer que o Palmeiras é tecnicamente mais qualificado que o Cruzeiro, visto que, na verdade, nós perdemos do Cruzeiro a partida. Então o Cruzeiro é uma equipe também que eu olharia com um certo carinho aqui. Eu acho que essas 3 equipes a gente pode acompanhar com um certo carinho. Vamos ver como que vai ser. Roda a vinheta aí e a gente já volta. Meus queridos, não deixem de apoiar os nossos parceiros e os nossos amigos da Tribo da Sorte. Hoje tem Mega Sena que está acumulada. Olha só, galera, eu falo, não dá bobeira não. A Mega Sena está acumulada em 38 milhões e hoje tem sorteio da Mega Sena e você pode utilizar ali bolões da Tribo da Sorte ao seu favor. Tem uma inteligência artificial que vai selecionar os números que têm mais possibilidade de serem sorteados, né? Os números que já foram mais premiados e mais sorteados, e eles vão formar conjuntos numéricos. Então, com apenas um único bolão, você
tem várias chances de ganhar com vários conjuntos que você vai participar e concorrer ao mesmo tempo. Então é só você acessar lá, uma plataforma segura, uma plataforma muito intuitiva, parceiraços nossos, você também vai ajudar demais aqui a nossa comunidade e eu tenho certeza que você vai gostar bastante da experiência de estar lá com a Tribo da Sorte. Extremamente confiável, pessoal, acessem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vai abrir um chat, pede pro pessoal lá, eu gostaria do cupom lá do canal do pessoal do Opina Porco. Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Quero mandar um abraço aqui, ó, pro Cadu Oliveira, mandou mensagem lá, disse que assiste o canal, gosta bastante aí das nossas opiniões, das nossas críticas que a gente faz aqui. Então, muito obrigado, meu querido, pelo apoio, muito obrigado pelo carinho. Ele até perguntou para mim a opinião sobre uma colocação aqui de um jornalista aqui de futebol. Então, eu fico muito feliz de ter essa interação com vocês, de ter a oportunidade de bater um papo e trocar uma ideia. Muito obrigado pelo carinho, Cadu. E também eu quero mandar um abraço pro Arthur. O Arthur Vitor, ele tem 7 anos de idade e ele falou para mim que gosta muito de assistir os meus vídeos e que também tem o sonho de ser um jogador de futebol. Arthur Vitor, é isso daí, irmão. Um grande abraço para você, meu amigão. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Tenho certeza que você vai ser um grande jogador de futebol. E ó, coloca um objetivo, traça o objetivo e vai para cima. Com bastante esforço, com bastante dedicação, eu tenho certeza que você vai conseguir realizar seu sonho aí de ser um grande jogador de futebol. E também não esquece de estudar, viu? O estudo também é muito importante. Independente de você ter uma carreira no futebol, de você ser um super jogador, é muito importante também você ser uma pessoa bem instruída. Beleza, Arthur? Então, ó, estuda e treina e eu tenho certeza que você vai realizar todos os seus sonhos aí. Um abraço para você, um abraço pro seu pai também, o Danilo. Ele falou que o pai dele também assiste a gente lá. Pô, fico muito feliz e muito lisonjeado de ter vocês aí. Tamo junto, viu? A gente já aqueceu os nossos motores já, falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos aqui. O Dudu, ele abriu uma queixa-crime contra a presidente Leila Pereira. Pelas declarações recentes da presidente. Dudu discorda de como Leila tem falado dele em entrevistas recentes e decidiu entrar com queixa-crime com um aspecto formal. As informações foram publicadas inicialmente pelo Nosso Palestra e confirmada pelo Globo. A defesa do atacante alega que Leila Pereira, em uma das declarações, pretende desconstruir e deslegitimar a imagem e a trajetória do profissional do Dudu com difamações e injúrias, devido à rescisão contratual com o Palmeiras. A audiência está marcada inicialmente para o próximo mês. Pessoal, assim, ó, essa novela aí que o Dudu e a Leila eles começaram, esse imbróglio, né, que os dois estão vivendo, cara, eu acho que isso não tem mais nada muito a ver com o Palmeiras, né? Essa parada ela já tomou uma proporção pessoal entre o atleta e a presidente do Palmeiras. O Dudu, infelizmente, ele saiu muito queimado com uma parte da torcida. E querendo ou não, algumas declarações da presidente, elas podem ter dado um empurrãozinho, ecoado em favor disso. Porém, tudo isso começou lá com aquele anúncio lá do Cruzeiro, vocês lembram? Eu sei o que realmente aconteceu nessa história. O Peixe, ele foi vendido para a torcida do Palmeiras de uma maneira, só que não é daquele jeito que a maioria imagina. Porém, nós não temos autorizações para falar sobre isso. E eu tô sendo sincero mesmo, mano. Pela primeira vez eu realmente sei o que aconteceu. Eu não tô de migué, não. Só que, infelizmente, eu não posso falar por toda essa situação que tá acontecendo, sabe? Isso daí não... Isso daí não é uma coisa que eu vou botar meu bedelho, fazer um vídeo aqui, aí depois esse vídeo vai parar não sei aonde, aí eu vou comprometer um punhado de gente, eu vou me comprometer. Então, porém, o Peixe não é da maneira que foi vendido, tá? O Dudu, ele tem uma forte e intensa relação com a instituição Palmeiras. Então, aquilo que saiu, que muitos torcedores do Palmeiras compraram para eles, não é bem assim. Não é bem assim. É por isso que eu continuo considerando o Dudu ainda
Um dos atletas mais importantes da história do Palmeiras. Um dos atletas mais importantes. E, lamentavelmente, aconteceu tudo isso. Outro assunto aqui que eu quero conversar com vocês é em relação ao Pedro. De ontem para hoje, surgiu várias e várias notícias, muitas repercussões a respeito das atitudes do atleta dentro do Flamengo. Principalmente sobre o corte que o Pedro sofreu para o jogo contra o São Paulo. O Pedro, ele foi cortado, ele não foi relacionado e isso daí foi uma escolha técnica. Segundo ali, Paparazzo Rubro-Negro, Vene Casagrande, até o GE também apurou isso, a escolha ela foi técnica. O desgaste na relação entre Pedro e Flamengo ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. A ausência na lista de relacionados. A decisão de Felipe Luiz reflete um momento de dificuldade do jogador no clube. No treino de quarta-feira houve um episódio simbólico do desencontro atual. Enquanto Felipe Luiz comandava um coletivo, alguns jogadores ficaram de fora. O camisa 9 participou de 2 blocos do treino. Foi retirado do terceiro e faria outra atividade antes de retornar para o quarto e último bloco. No entanto, ele comunicou o auxiliar Márcio Torres que estava com a perna pesada e deixou o gramado. O GE apurou que a atitude incomodou integrantes da comissão técnica e alguns jogadores. Para eles, Pedro deixou o treino antes do fim sem um motivo justo. O atacante vê diferente, uma vez que avisou ao auxiliar que sairia de campo. Ele nega com veemência que tenha abandonado a atividade. Na quinta, o camisa 9 participou normalmente do treino. Na sexta, no entanto, foi retirado do coletivo e recebeu a notícia de que ficaria fora contra o São Paulo. Procurado para comentar a atual situação de Pedro, o Flamengo optou por não comentar o caso e informou que questões envolvendo a rotina de trabalho e o dia a dia de treino são tratadas internamente. Já a assessoria de imprensa do jogador preferiu não se pronunciar. Galera, assim, eu vi alguns torcedores do Flamengo falando assim, o Pedro, ele é um cara que ele não gosta de não ser titular. Que já uma vez aconteceu um episódio semelhante lá atrás, quando o jogador não estava sendo convocado, e até que surgiu aquela fumaça da Leila conversar com o Landim, que queria saber, ô Landim, quanto vocês querem pelo Pedro? Vocês lembram que surgiu isso? E inclusive até o atleta veio numa entrevista depois, posteriormente a esse episódio, e falou que realmente estava se sentindo um pouco frustrado, porque estava no banco e estava em condição de jogo. E ele pensou sim em ser negociado com alguma outra equipe, mas que depois tudo acabou sendo resolvido. Assim, galera, o Pedro ele tem uma importância muito grande para a equipe do Flamengo. Mas é sempre bom pontuarmos de que, assim, os jogadores, os técnicos, diretores, presidentes, eles nunca podem querer ser maior que o clube. Porque se eles começam a querer ser maior que a instituição, opa, eu não estou falando aqui que o Pedro foi um cara aqui indisciplinado, que é um cara que está querendo causar discórdia. Eu só estou falando que se essa teoria dos torcedores flamenguistas estiverem correta, não é certo também por parte do atacante querer tomar a frente de tudo no momento que talvez a comissão técnica não enxerga ele ainda pronto. Aí existe o outro lado, que fala que, na verdade, o Felipe Luiz ele quer um jogador que seja mais rápido, mais ágil e mais articulado dentro da área. E o Pedro, a gente sabe que, por característica, ele é um cara mais estático. Tanto que ele faz um ótimo pivô dentro da área. É tanta coisa, é tanta notícia, são tantas direções que a gente começa a ficar sem saber o que realmente aconteceu. Porque o GE apura uma coisa, aí o torcedor fala outra, aí depois vem as mídias que cobrem o Flamengo Alternativas falam outra coisa, e aí vira aquela nuvem e aquela confusão. Mas a minha opinião é essa: nenhum jogador, nenhum técnico, nenhum diretor, nem presidente pode ser maior que a instituição. Não é do perfil, não me parece ser do perfil do Pedro esse tipo de atitude, de insatisfação. Não me parece. Mas, tudo bem, todo mundo é humano. Todo mundo tem os seus defeitos e todo mundo, às vezes, erra. Eu só acho que é um jogador extremamente importante. Inclusive, é o maior goleador
no Brasileirão dos últimos 5 anos, o Flamengo tem que dar uma atenção talvez um pouco mais cuidadosa a isso daqui. Uma porque ele é um jogador que tem um valor de mercado alto. Outra, porque ele performa muito bem. Ah, ele não encaixa no estilo do Felipe Luiz. Pô, será que ele não encaixa? O Felipe Luiz pode ter pontas articulados. O Felipe Luiz pode ter um meio armador articulado. Será que esse cara não pode ficar dentro da área para ser o grande finalizador? Porque a proporção conversão-gol do Pedro, ela é absurda. Ela é absurda. Se você pegar os números, galera, é o maior centroavante do Brasil. Não tem também como se esconder ou se esquivar disso. É uma realidade. Em números e também na prática, ele já provou isso. Agora, a lesão que ele teve foi uma lesão muito séria. Foi uma lesão muito grave. Então, talvez o jogador ele não tenha ainda aquele nível físico que todos estavam esperando. Talvez voltando ao futebol brasileiro agora, ele consiga desempenhar isso. Ele ficou um pouco escondido realmente no Super Mundial. Pode ter sido isso que deixou o atleta um pouco injuriado. Só que eu entendo ele ter ficado mais escondido no Super Mundial, porque ele é um cara que está naquele período ainda de convalescência. Ele está voltando, ele está retornando, ele está se recuperando. Não tem como você entrar com um time extremamente intenso como o Bayern de Munique, como um Chelsea, colocando o Pedro, sei lá, boa parte do jogo sendo um jogador titular. Tem que ter esse bom senso também. Se o atleta não tivesse tendo esse bom senso, é uma imaturidade também do atleta, que deve ser, acorda aí, amigão, né? O mundo não gira em torno de você, é por isso que eu falo, você tem que ter cuidado para lidar com isso, porque é um ótimo atleta também. E agora, cara, tem tanta coisa legal que eu quero conversar com vocês aqui, só que não vai dar para conversar tudo num vídeo, senão vai ficar muito longo o vídeo, muito longo o vídeo. É o seguinte, vamos lá, eu vou para esse último assunto agora. Lembra da Liga Forte, da Libra? Vocês lembram disso daí? A Libra e a LFU, a Liga Forte União, eles estão criando um memorando para iniciar e bater o martelo na criação e na unificação dessas ligas, né? E na criação ali de uma liga única dentro do futebol brasileiro. Essa liga única, ela tem vários objetivos. Não é apenas um bloco comercial para negociar direitos de TV, direitos de imagem, etc, etc. Mas ela também é uma forma de se representar frente à Confederação Brasileira de Futebol, frente à FIFA e até mesmo criar torneios paralelos. Isso pode até acontecer. Então essa liga, ela quer mais independência, ela não quer ficar tanto nas mãos assim da CBF. Só que a CBF tá lá, tá de olho nisso daí. E aí eles organizaram um memorando com alguns artigos, objetivando tudo isso. E esse memorando, ele é importante porque ele prevê a assinatura de todos os clubes que fazem parte tanto da Libra quanto da Liga Forte União. E todos os clubes consideraram a assinatura desse memorando. Esse memorando, ele cria ali, ele bate o martelo na unificação dessas duas ligas e na criação de uma representatividade frente ao esporte nacional, ao futebol brasileiro. Inclusive, representatividade essa frente à própria CBF, que está a par de tudo isso. Beleza? Só que, o que aconteceu? O Flamengo se negou a assinar esse memorando. Nós falamos aqui algumas semanas atrás. Antes de iniciar o Super Mundial, eu trouxe esse assunto aqui e falamos que o Flamengo não tinha assinado e não iria assinar esse memorando. Ele tem até um nome, eu acho que é MOU, chama, M-O-U. Eu acho que é esse o nome desse memorando. O Corinthians também não assinou. Essas equipes, elas não assinam alegando que em um desses parágrafos desse memorando tem lá a questão dos direitos, né, da negociação dos direitos de imagem de cada clube, dos direitos ali de transmissão de cada clube. E de que esses valores não são compactuados por eles. Ou seja, o Flamengo não concorda com os valores que estão descritos lá, com a distribuição desse dinheiro dentro dessa liga, e o Corinthians, consequentemente, também não concorda. E a gente sabe que, paralelamente a tudo isso, a Leila Pereira ela é uma grande entusiasta
da criação dessa liga e principalmente da diluição desses direitos de transmissão. Só que de uma hora para outra, a Leila recuou. Com o Flamengo batendo o pé e não assinando, e o Corinthians batendo o pé e também não assinando, a Leila recuou. O BAP foi lá, deu a cartada, falou assim, a gente não vai assinar, Corinthians também a gente não vai assinar. A Leila ela recuou e também disse que não vai assinar. Então a Leila, que até umas semanas atrás era a favor disso, ela agora não vai assinar. Porque ela considera que não existe uma transparência suficiente nesse memorando e de que ele não prevê criação de liga nenhuma, que ele não representa nada e vai ser um documento que só vai ficar em cima da mesa mofando, onde na verdade os clubes em si e as próprias ligas, elas não estão unidas legitimamente. Só que olha só que interessante. Até algumas semanas atrás ela era a favor disso. Ela queria assinar qualquer papelada que aparecia pela frente. Só que quando ela vê as duas maiores bilheterias, as duas maiores transmissões, né? É público assistindo, que é Corinthians e Flamengo, cai fora, o que vai acontecer com o dinheiro dessa liga que vai estar unida? Ele cai. Porque quando você não tem o Flamengo e quando você não tem o Corinthians no meio desse bolo, o dinheiro ele reduz e se dilui ainda mais. Então ela foi lá e tirou o Palmeiras desse bolo também. Lembrando, pessoal, que paralelamente a essa união de Libra e Liga Forte, existe também a negociação dos direitos de transmissão da Libra e dos direitos de transmissão da Liga Forte. Isso que inclusive aconteceu essa semana. Essa semana, tanto a Liga Forte quanto a Libra, eles negociaram direitos de transmissão para o exterior. O Flamengo não participou. As outras equipes estão participando. Que já foi aquele que foi assinado anteriormente. A gente já conversou aqui sobre isso também. O Flamengo, mais uma vez, foi irredutível. Também não participou. Agora, eu achei interessante essa trucada. Tanto do Flamengo, né, tanto do Corinthians, e consequentemente a Leila pulando fora do barco e falando que não vai assinar memorando nenhum por questões ali de falta de transparência, falta de união, falta de legitimidade das ações ali desse memorando. Então ela também não assinou o memorando. Resumindo, galera, por enquanto esse negócio de Liga, Forte União e Libra se unirem, por enquanto não vai se falar mais nisso, pelo menos por agora. Porque as três maiores audiências do futebol brasileiro hoje, elas não assinaram. As outras, elas assinaram. Só que eu acho que não vai ter força para criar essa liga sem essas três equipes. Ah, Neto, mas você está querendo resumir três equipes em Série A e Série B? É, pessoal, mas a gente fala de equipes que puxam uma grade de audiência muito grande. Essas informações aqui é da Placar TV, que apurou toda essa situação, e também da UOL, que também apurou com o Rodrigo Matos toda essa situação. Então não é eu que estou falando, são informações ali que estão sendo veiculadas oficialmente aí nos meios esportivos, tá bom? Desejo um bom início de campeonato brasileiro a todos, uma boa sorte para os nossos rivais, menos contra o Palmeiras. E é isso daí, galera. Tamo junto, valeu, falou, até mais.